Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a correção na nossa matriz número 9 de História. Acompanhe a leitura com a professora. O nosso município é Belo Horizonte. Cada município possui símbolos que o identificam, tá? Como no nosso caso de Belo Horizonte, nós temos o brasão, que é esse aqui, e é a bandeira de Belo Horizonte com o brasão. Então, o brasão ele é constituído de uma coroa, aqui em cima ó, tem o formato de uma coroa, mural de ouro de 5 torres. Depois, o escudo redondo português, lembrando a origem da nacionalidade brasileira, essa parte arredondada aqui. Em fundo azul, que é essa parte aqui no meio, o sol nascente de ouro surgindo ao lado esquerdo da Serra do Curral del Rei, que aqui é uma serra, um conjunto de montanhas. Depois, em verde, que é essa parte aqui, um triângulo equilátero, chefe de ouro, tá? Aqui estão as montanhas, aqui o triângulo equilátero. Que ele está aqui representando o quê? O símbolo de anseio de liberdade dos Inconfidentes Mineiros em 1789. No filete vermelho, em letras de prata, as legendas aqui embaixo, ó. De um lado, 17/12 de 1893 e à esquerda, desse lado aqui, 12/12 de 1897. São as datas da criação da nova capital, da capital e da nova capital, tá? Quando mudou a capital aqui para Belo Horizonte. O outro símbolo é a bandeira de Belo Horizonte. Essa bandeira, ela é um símbolo oficial do nosso município. Ela foi instituída na Lei 6.938 de 1995. E na época, o prefeito que assinou essa lei foi o Patrus Ananias. A bandeira, ela apresenta um triângulo, né, aqui no meio vermelhinho, igual o brasão, a mesma coisa desse brasão aqui, nós temos aqui no meio, tá? E a nossa bandeira é branquinha. Essas aqui representam o símbolo de Belo Horizonte. Dentro de Belo Horizonte, nós vamos encontrar muitos estabelecimentos comerciais. O que são os estabelecimentos comerciais? São os locais onde realizam a compra de produtos ou a contratação de serviços mediante pagamento. Numa cidade, existem inúmeros estabelecimentos comerciais que garantem lucro para a cidade, atraindo turistas, emprego para os seus moradores através dos impostos pagos, que gera economia e renda para o município. Quanto mais turistas tiver na cidade para fazer compra no comércio, melhor vai ser para todo mundo, porque vai gerar emprego e renda dentro do nosso município. Além dos estabelecimentos comerciais, são aquelas lojas, né, que pagam os impostos, nós vamos encontrar vendedores ambulantes, que são aquelas pessoas que trabalham vendendo nas ruas. Elas não têm um vínculo com nenhum estabelecimento comercial. A atividade comercial pode ser realizada de diferentes maneiras, através da rede, num estabelecimento tradicional, ou em uma grande superfície, um mercado, inclusive através de espaços urbanos diferentes. Assim, quem vende um produto na rua é chamado de vendedor ambulante. Como seu próprio nome indica, esse tipo de vendedor não tem um lugar fixo de venda, ele não tem uma loja, pois ele desloca de um lugar para o outro buscando a maior afluência do público. Geralmente você encontra quando tem algum evento. Aí você vai ter pessoas, no caso aqui, o exemplo vendendo redes. Quando você vai à praia, por exemplo, você encontra pessoas vendendo picolé, vendendo rede, vendendo bijuterias. Esses são os vendedores ambulantes. Eles não têm uma loja, eles vendem andando. Eles vão onde o público está. Dentro de uma cidade, nós vamos encontrar os meios de transporte. Diariamente, muitas pessoas se locomovam de um lugar para o outro para trabalhar, estudar, fazer compras, visitar pessoas, ir ao banco, ao posto de saúde, ao cinema, à biblioteca e em muitos outros lugares. Quando a distância é pequena, elas podem ir caminhando. Porém, quando se trata de grandes distâncias, elas precisam utilizar meios de transporte, que podem ser bicicletas, carros, ônibus, trens, barcos, jangadas, charretes, navios e até aviões. Além de transportar as pessoas, os meios de transporte também são utilizados para levar os produtos de um lugar a outro. Através de caminhões, navios, trens, aviões, as matérias-primas chegam às indústrias e as mercadorias chegam aos supermercados, às quitandas e às lojas. Muito bem, os meios de transporte é que levam as mercadorias de um lugar para o outro.
Antigamente, quando não existia o motor que fazia funcionar os carros, os aviões e os navios, os meios de transporte eram bem diferentes. Eles eram movidos pela força dos animais, como as carruagens, pela força dos ventos e das águas, como as caravelas, e até mesmo pela força do homem, como acontecia naquela época dos escravos, lembra? Pois é, com a invenção do motor, os meios de transporte evoluíram. Surgiram os carros, os navios, surgiram também, por último, o avião, os aviões, helicópteros. E a partir disso, os meios de transporte terrestre, aquático e aéreo não pararam de evoluir. Nós chegamos até ônibus espacial, né? As pessoas estão evoluindo. Então vamos conhecer um pouco da evolução dos meios de transporte. Antigamente, os homens eram nômades e apenas suas pernas eram um meio de transporte. Eles vagavam de um lugar ao outro buscando abrigo e alimentos. Quando surgiu a agricultura e a domesticação de animais, os homens se tornaram sedentários, e no sedentarismo era essencial que os meios de transporte evoluíssem. Surgiu então a domesticação dos animais de tração, tais como cavalo, boi, camelo. Também foram capazes de construir os primeiros barcos. Por volta de 6.000 anos atrás, a roda foi inventada e com isso a humanidade deu um salto na evolução dos meios de transporte. Com a roda foi possível transportar mais mercadorias e pessoas com maior rapidez. Com a invenção do motor a vapor, surgiu a locomotiva, meio de transporte revolucionário que se espalhou pelas nações industrializadas. Depois veio a invenção do motor a combustível fóssil e foi inventado o automóvel. Existem 3 tipos de meio de transportes: os terrestres, aquáticos ou hidroviários e os aéreos. Os terrestres são aqueles que se deslocam na terra, rua, avenida, rodovia, e eles são classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. Os meios de transporte aquáticos ou hidroviários são aqueles que se deslocam na água, barcos, navios, balsas, canoas, e eles são classificados em 3 tipos. Quando eles trafegam no mar, ele recebe o nome de marítimo. Quando trafega no rio, é fluvial. E quando trafegam em lagos, eles chamam lacustres. Os meios de transportes aéreos são aqueles que se deslocam no ar. Foi a mais recente criação e é a mais rápida até hoje. Os aviões, helicópteros, os balões e os dirigíveis. Com isso, os meios de transporte não pararam de evoluir. Então agora nós vamos começar com o primeiro que surgiu, que foram os bondes, na época, né, de transportar a maior quantidade de pessoas, passou para o ônibus, que veio o metrô, e por último, em algumas, né, nações, já tem o trem-bala. Então vamos conhecer. O bonde foi o primeiro meio de transporte público que surgiu no Brasil. Público porque carregava mais quantidade de pessoas, vocês podem ver aqui na foto. Em pouco tempo, né, que ele surgiu, ele fazia pequenas viagens. Então, ele não atendia de um estado para o outro, era sempre dentro da cidade. Com isso, o ônibus foi o primeiro sistema organizado de transporte público, né, que conseguia fazer de uma cidade a outra. Em pouco tempo, esse tipo de transporte começou a ser utilizado em várias partes do mundo. Produziu repercussões positivas na sociedade e na urbanização, agilizando a travessia de distâncias grandes para diversos fins. O metrô é o sistema de trens que circulam quase exclusivamente por via subterrânea, utilizados para transportar grandes quantidades de passageiros, de forma extremamente rápida nas áreas urbanas e suburbanas, nas grandes cidades. No Brasil, eles circulam em vias terrestres. E os trens-balas, como ficaram conhecidos os trens de alta velocidade, consistem em veículos que se movimentam sob trilhos e que conseguem desempenhar velocidades muito superiores a velocidades típicas dos trens tradicionais. Alguns países já têm, não são todos. Então vamos acompanhar a correção e não deixe de acompanhar, ok? E fazer a correção no seu caderno. Os municípios possuem símbolos que os identificam.
Cite os símbolos que Belo Horizonte possui, que a representam entre as outras cidades. Os símbolos que ela tem é o brasão e a bandeira. Muito bem. Os estabelecimentos comerciais trazem benefícios para a população local. Indica os benefícios que os estabelecimentos comerciais trazem para a cidade. Eles garantem lucro para a cidade, atraindo os turistas, emprego para os seus moradores, através dos impostos que são pagos, e gera economia e renda para o município. Em todas as cidades brasileiras, encontramos pessoas que saem nas ruas para vender mercadorias e garantir seu sustento de sua família. Como são chamadas essas pessoas? Eles são chamados de vendedores ambulantes. Eles não têm um local fixo. Eles saem de porta em porta, de rua em rua, onde eles desejarem para fazer a venda dos seus produtos. Antigamente não existiam os meios de transporte como conhecemos hoje. Indica no seu caderno como o homem fazia para se locomover antigamente. Antigamente, ele se locomovia andando. Ele ia de um lugar para o outro andando. Depois ele passou a utilizar os animais. Mas, com o passar do tempo, hoje nós comentamos aí na leitura que chegamos até um trem-bala. Olha que bacana, como foi evoluindo. Os meios de transporte podem ser classificados em 3 modalidades. Explique em seu caderno como se desloca cada um. Então, vamos lá. Os meios de transporte terrestres, eles se deslocam na terra e são classificados em ferroviário, rodoviário e metroviário. O meio de transporte aquático, eles deslocam na água, podem ser barcos, lanchas, balsas, canoas, e eles também se classificam quando trafegam no mar, como marítimo, trafegam no rio, como fluvial, e trafegam no lago, como lacustre. E o transporte aéreo, ele se desloca no ar, é o mais rápido que nós temos até hoje, aviões, helicópteros, balões. O trem-bala surgiu revolucionando os trens que já existiam. Determine a diferença entre o trem-bala e os trens convencionais que existem transitando no nosso país. O trem-bala, ele veio revolucionando o trem que já tem aqui no nosso dia a dia. Não só aqui no Brasil, em várias partes do mundo. Ele leva, além de pessoas, leva mercadorias também. Então, o nosso trem, aqui no Brasil, ainda não tem. Mas nós temos aí países que já implantaram o trem-bala. O trem-bala é um trem muito grande, leva uma grande quantidade de pessoas e, principalmente, ele trafega em altíssima velocidade. Ele chega muito rápido ao seu destino. Os outros trens, eles não chegam com tanta rapidez, tá? Só o trem-bala. E ele trafega também sobre os trilhos, do mesmo jeito que o outro trem faz, porém com velocidades superiores aos trens tradicionais que a gente tem hoje em dia. Então, recordando, Belo Horizonte tem 2 símbolos, que é o brasão e a nossa bandeira. Ele tem também estabelecimentos comerciais que garantem emprego e renda para o município e emprego para os seus moradores, através dos impostos que são pagos, e atrai turistas, para comprar as mercadorias dos estabelecimentos comerciais. Temos também os vendedores ambulantes, que são aquelas pessoas que vendem as suas mercadorias nas ruas. Eles não possuem um lugar fixo. Eles vão de porta em porta e sempre onde tem uma aglomeração maior de pessoas para tentar vender seus produtos. Antigamente, o homem não tinha nenhum meio de transporte, então ele ia com as suas próprias pernas de um lugar para o outro. Depois, mais tarde, veio a utilização de animais para ajudar, puxando a carroça, puxando arado, para que ele pudesse deslocar com mercadorias e com pessoas. Muito bem. Nós temos 3 tipos de meios de transporte: o terrestre, o aquático e o aéreo. Terrestre desloca na terra, aquático desloca na água e o aéreo desloca no ar. Muito bem. E o trem-bala, que veio revolucionando os trens que já existiam, ele trafega com maior quantidade de pessoas e com altíssima velocidade. Ele é um dos meios de transporte mais rápidos que nós temos hoje no mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos o trem-bala. Em alguns países, ele já tem funcionando, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não temos. Não deixe de fazer a sua correção, de deixar tudo bonitinho e arrumadinho para que você possa estudar com mais tranquilidade e sabedoria, tá
ok? Eu te aguardo na próxima. Fique com Deus, um grande beijo para você.